Você já parou para pensar que pessoas muito belas, elas tendem a ter um ego muito inflado? É por isso que o espiritismo, diz que a beleza é uma das maiores provas para o espírito quando ele encarna. Um espírito, seja do sexo masculino ou feminino, quando ele encarna, ele decide ali a sua programação e encarnar através de um sexo masculino ou feminino muito belo, ele tende a ter um ego inflado por causa do meio, por causa do próprio comportamento da manada, e tende a superestimar a beleza. E o que significa isso? Significa que pessoas com ego muito inflado, elas tendem a ter um ego mais inflado, porque nunca vai satisfazer. Então, o ego é uma ilusão. Quanto mais você tenta satisfazer o ego, mais ego você tem, e é uma ilusão. Então você deve matar o ego. Você deve transcender o ego, você deve diluir o ego. E como que você faz isso? Observando o ego, observando essa tendência, Então, quando eu digo aqui que pessoas muito belas, elas tendem a ter o ego inflado, elas tendem a se perder na própria evolução, não significa que pessoas muito belas, a maioria ou todas, são espíritos menos evoluídos. Porque também tem programações que espíritos, muito evoluídos, eles decidem reencarnar belos. Por quê? Porque eles já têm uma maturidade. Então são casos e casos. Ele já tem uma maturidade para não ficar com o ego inflado e para não se perder na própria evolução. Mas porque tem espíritos que decidem, encarnar muito belos e não são evoluídos, talvez seja uma forma de teste. Com certeza ele tem algo a fazer, e a beleza é fundamental para ele testar a si mesmo. Mas como eu estou dizendo aqui, tem espíritos, que programam as suas próprias reencarnações e tem espíritos que são conduzidos. Ou seja, tem pessoas que programam, as reencarnações das outras, engenheiros cósmicos, E esses engenheiros, eles decidem, que aquela pessoa ali, ela vai nascer feia, destruída, porque na vida anterior ela abusou da beleza. Ou também uma pessoa pode nascer destruída, feia, horrorosa, e é um espírito evoluído. Ele está ali como missão. Ou ele pode nascer mediano. Então você entende que este papo de relativismo é a mais pura verdade, ou seja, é relativo às situações. Não deve existir um preconceito, um julgamento, seja em questão de pele ou questão de beleza, porque tudo é uma ilusão se você pensar dessa maneira, porque tem várias programações em vários planetas, que tem várias culturas. Então não existe uma realidade criada pelo ego, uma perfeição, uma idealização de perfeição de um corpo. Tudo isso é ilusão. E as pessoas que tendem, até essa ideia de perfeição, de algum corpo, Cara, são pessoas que têm este ego, sabe? Essa consciência egóica. Diferentemente da consciência que observa a consciência egóica. A consciência que está presente, sabe? Quando você fica presente, você ativa essa consciência. Ou a própria consciência é ativada com a presença. Ou as duas coisas. Então você percebe que quanto mais você tende a ser uma pessoa egóica, a ficar vaidosa ou vaidoso, você tende a fracassar cada vez mais nas evoluções. Você, em uma outra vida, pode nascer sem beleza. E como que você vai lidar com isso, sendo que você já está acostumado há várias vidas, a nascer belo? Você vai se tornar uma pessoa muito triste, talvez. Você vai se tornar uma pessoa muito depressiva. Por quê? Porque você já está acostumado, a nascer belo sempre, Mas você abusa dessa boa vontade, A vontade de Deus, que programa a sua reencarnação para você nascer belo ou bela. E aí, é necessário o quê? É necessário você estar cada vez mais presente no momento para cada vez mais deixar de ser vaidoso ou vaidosa. Porque tem pessoas que são muito feias e elas são muito alegres, sabe? Elas têm uma energia boa, uma presença boa. E parece que a feiura nem é tão assim evidente, sabe?
quando uma pessoa é muito alegre ou muito fechada, ou seja, quando ela é excêntrica no seu próprio comportamento, quando ela não tenta se moldar em relação aos ambientes externos, né? Quando ela é excêntrica, parece que não existe feiura, mesmo que o corpo é feio, sabe? Então, é por isso que a beleza é relativa, sabe? Mas também tem um fator bem interessante, que dizem que a evolução, né, caminha de acordo com os traços, né? Ou seja, a evolução de Darwin. Mas sabe que a evolução de Darwin, em relação aos rostos, né, que tem uma maior reprodução, se baseia aqui no mecanismo da Terra, mas você tem que ir além da Terra, porque com certeza em outros planetas, em outros universos, a reprodução é totalmente diferente, sabe? Não existe um ato sexual na reprodução para se reproduzir. Então, você fica preso à teoria de Darwin, de que você precisa sempre dominar, você precisa sempre ser um macho alfa. Isso é tudo ilusão, isso é tudo baseado no ego, sabe? Você pode se ter um comportamento de macho alfa se você tende a ter essa disposição, ou seja, de mais dominante. Se a sua programação é dessa maneira, ou seja, se você tende a ser dessa maneira, um macho dominante, da mesma forma que tem mulheres, né, que são mais fêmeas, mais dóceis. E se você pensa de uma maneira racional, você vai perceber que ambos se atraem, o macho mais dominante e a fêmea mais submissa. Mas como eu estou dizendo, essa reprodução, ela se baseia aqui no planeta Terra. E está correto. Mas se você ir em outros planetas, se você ter contato com outras raças, você vai poder perceber opostos, você vai poder perceber que tem mulheres e tem homens que tem o mesmo comportamento ali, talvez até a mulher mais machona, né, do que o cara, e ambos se atraíram, ou seja, não existe um padrão, sabe, nas situações. É por isso que não é importante você ficar vaidoso com uma coisa, sabe, com a beleza, ou ficar vaidoso, sei lá, com qualquer coisa, inflar a porra do ego, né, porque o ego é uma ilusão, sempre vai ser uma ilusão. Não existe vida, né, não existe, assim, uma paz, uma completude, um descanso depois do desencarne, com o ego ativado, com o ego muito superior e nem inferior, porque você ficar se inferiorizando também é ego, e o ego ele deve ser diluído, ele deve ser morto. Então não tende a ter um ego superior e nem inferior, se vitimizando, sabe? Você está te colocando para baixo de uma maneira totalmente depressiva, triste. Você não tem mais expectativa em porra nenhuma, só fica lamentando. Isso é um ego inferior. Então a questão aqui não é você ser neutro. É questão de você não ter ego, porra. É simples assim. Não ter ego. Faz cair aqui. É não ter ego, sabe? Simplesmente você observar a porra do ego. Quando você observa o ego, o que acontece? Ele morre. Como uma folha seca, né, que cai. O Osho já falava sobre isso. Uma das frases dele, né? Então você percebe que o ego é uma tendência que cada vez mais nós vamos cair. Cada vez mais. A partir do momento que você se torna um cara famoso, ou um cara belo em outras vidas, ou se você é belo, ou se você nessa vida nasceu feio, depois você se torna belo. Cara, seja qual for ali, comportamento ou dinheiro que vai te satisfazer o ego, é sempre uma tendência a aumentar cada vez mais. E enquanto você não matar o ego, não adianta você ter dinheiro, você ter mulheres, você ter. É tudo que, tipo assim, a sociedade diz, né? Que é sucesso, que é felicidade. Você nunca será feliz se você estiver com o ego ativado. Para você ter essas coisas e não ser um cara triste, ou para você não ter essas coisas e ser um cara triste, o que é necessário fazer é o seguinte: matar o ego. Porque independentemente de você ser ou não ser, você é. Enfim, eu vou ficando por aqui e até os próximos conteúdos. Só vai quem entender este vídeo, né? Quem tem uma sintonia, quem tem uma presença, sabe? Quem está conectado com o Mindfulness. Porque eu sei que as pessoas que têm o ego inflado, elas nunca vão me ouvir, sabe? Elas sempre vão ficar com seus pensamentos pensantes, né? Talvez sejam de espíritos, né? Influenciando ela a julgar
Eu sei que enquanto nós estávamos aqui conversando, veio vários pensamentos, né, julgadores em relação a este vídeo, mas você deve observar esses pensamentos para você encontrar a plenitude, para você estar presente no momento, para você não ser identificado. Entenda este vídeo como um teste, os vídeos que eu faço, e você estar presente no agora e você treinar isso, né? Você ver a minha energia, você sentir a minha energia de paz, de completude, e você treinar isso quando não tem aqui, né, um cara falando para você abaixar o seu ego. Você vai treinar isso na sua vida prática, se conscientizando cada vez mais dos pensamentos, dessa tendência, dessa vaidade, dessa ilusão. Até os próximos conteúdos.